Aleluia! E glória a Deus. E sem mais delongas, queria chamar a pastora Isabela, que é uma inspiração para minha filha, que queria ser astronauta, não vai ser mais astronauta, quer ser profeta. Que responsa! É um prazer estar aqui de novo com vocês, com a minha família. E vou compartilhar uma palavra com vocês que Deus me tocou e eu espero que toque também o coração de vocês. Amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço por esse tempo. Eu te agradeço, Pai, por essa atmosfera. Espírito Santo, nós declaramos que o Senhor tem liberdade e autoridade no nosso meio. Jesus, te peço que o Senhor se manifeste, que o Senhor se mova de uma forma única e sobrenatural sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir a Jesus? A palavra de hoje é toque em Jesus. Amém? Você quer tocar em Jesus hoje? Ah, então ele está aqui. Então Jesus, ele vai responder à sua necessidade. E eu vou ler com vocês uma passagem que tem em Lucas 43, 44. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Amém. Gente, quando eu estava preparando essa palavra, Deus mexeu muito comigo, de verdade. Porque ele foi mostrando coisas que eu nunca tinha visto nesse texto. E eu vou compartilhar com vocês essas coisas. Porque ele também vai mexer com você. Ele vai gerar algo único. E Deus colocou muito forte no meu coração que essa é uma noite de milagres. E essa é uma noite também de reconciliação. O que você precisa, Jesus está disponível para poder te dar. Eu gosto muito quando nós lemos nos evangelhos, Jesus, quando ele estava no meio da multidão, ele encontrava alguém necessitado, ele perguntava, o que queres que eu te faça? E durante toda essa ministração, eu quero que você pense nisso, que você sinta Jesus te perguntando, o que queres que eu te faça? Hoje é uma disponibilidade do céu, um ambiente de milagre não é um ambiente qualquer, é um ambiente onde há uma liberalidade, onde Deus ele libera decretos sobre a sua vida, amém? E nesse contexto é muito interessante, porque essa mulher, ela infligiu a lei. Ela era uma mulher que estava doente, ela precisava de cura. E pela lei mosaica, ela não poderia estar no meio de uma multidão. Ela era uma mulher que vivia de forma isolada e escondida. Mas ela, quando ela soube que o Messias estava lá, ela foi ousada. Ela infligiu uma lei. E isso me mostra um símbolo da nova aliança de Cristo conosco. Porque aquela mulher impura, ela trocou naquele que é puro, naquele que tem um sangue que nos purifica de todo o pecado. E ela foi purificada. Eu quero que você saiba hoje, tenha convicção, que tudo que você carrega, a impureza que você carrega, não assusta Jesus. Quando você toca nele, o que tem nele passa para você. Não o que tem em você passa para ele. Amém? E ela profética, esse encontro é profético porque ele demonstra a aliança de Cristo conosco. Nós nascemos em pecado, gente. Nós nascemos impuros. Só que nós temos a oportunidade de tocar naquele que é puro. Ela tocou na orla. Ela tocou no lugar onde só o filho pode tocar. Você entende o nível da ousadia dela? Ela não só entrou numa multidão, o que ela fez? Ela estava cancelando aquela lei, porque ela entendia que Cristo, Deus, ter acesso a Deus era para ela. Ela não tinha consciência do que ela estava fazendo, mas ela foi movida por meio de uma fé. E ela recebeu o que ela precisava. Esse é o milagre. Quando você precisa de um milagre, você se move por meio de fé. Você não se preocupa com o protocolo, porque você precisa. E pensando nela, eu pensei, gente, isso é uma fé desesperada. Tem hora que nós somos colocados em situações, porque Deus quer ativar uma fé desesperada. Eu já tive momentos que no meu desespero a fé cresceu, porque eu não tinha opção. Eu precisava de um milagre. E esse é um ambiente de milagre. E Jesus está aqui e está te perguntando, o que queres que eu te faça? Hoje você vai pedir o que você quer.
Não o que você acha que merece, nem o que você acha que Deus pode fazer. É o que você realmente quer. É o que o seu coração, o que o Espírito Santo colocou dentro de você. Amém? Eu quero declarar sobre a sua vida que o sangue de Jesus é suficiente. Hoje ele estanca toda hemorragia na sua alma. Você não precisa mais de sangrar, porque o sangue de Jesus é suficiente. Ele te cobre hoje, em nome de Jesus. Amém? E eu não sei se a sua hemorragia é na alma, se a sua dor é na alma, se ela é no corpo, ou se ela começou na alma e depois foi para o corpo. Porque nós somos pessoas. Há coisas que começam na nossa alma e depois vai para o biológico. Isso existe, cientificamente, isso existe. Eu não sei qual é a sua hemorragia, mas hoje eu te incentivo, eu te desafio a não limitar a Deus. Amém? Existe um romper sobrenatural que nos alcança quando tocamos em Jesus por meio de um ato de fé. E esse romper está liberado sobre nós essa noite. Amém? Há 3 princípios nessa vida dessa mulher que eu quero compartilhar com vocês. Lendo esse texto, eu lembrei desses 3 princípios que eu aprendi, que é fé, expectativa e reconhecimento. Quando a gente está numa atmosfera que nós precisamos daquilo que está liberado, a gente precisa ter isso. É como se você vira um imã do milagre. Você vira um imã daquilo que está liberado. E nós, como filhos, nós não devemos perseguir pessoas ou personalidades. Devemos perseguir unções. Ela não perseguiu o profeta. Ela perseguiu o Messias. Ela teve fé, ela teve expectativa e reconhecimento. Ela teve fé para saber o que ela precisava, só Deus podia fazer. Ela teve expectativa, ela sonhou, ela projetou. Se eu tocar, eu vou ser curada. Ela teve uma projeção. A expectativa te faz ter esperança. A esperança te leva a projetar coisas, a sonhar coisas. E ela reconheceu, porque onde ela tocou foi um lugar que só um filho toca. Ela reconheceu que ele poderia liberar e que ela, como filha, ela teria direito naquela herança. E eu quero que você pense sobre isso também durante essa ministração, que isso mexa no seu coração, que o Espírito Santo, ele ative isso em você, para que você possa receber do milagre que você precisa. E não só do que você precisa, é o daquele que Jesus quer te entregar. Porque Jesus, ele nos dá presentes. E o milagre é um presente. Amém? Aquela mulher experimentou um romper por meio da sua coragem, mas com um ato simples de fé, ela tocou. Ela estava um toque. E quantas vezes nós não recebemos porque a gente não faz isso? A gente, às vezes, está engessado. Engessado pela lei, pelas regras. Eu não estou falando que não... liberdade total, não é isso, não. Eu estou falando que você precisa, biblicamente, respaldado pela palavra de Deus, ser usado. Porque quando Deus fala que está liberado um milagre, ele existe. Eu preciso tocar, pegar. Isso aí. Então, que você pegue seu milagre hoje, amém? Amém. Estou empolgada hoje. Deus vai fazer. Aleluia. Então, para viver uma transformação, nós vamos seguir alguns passos aqui. Amém? Porque é isso que Deus tem para nós, para a gente. Uma transformação. Ponto 1. Tenha Jesus como a sua única solução. Jesus olhou para eles e lhes respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19, 26. Aquela mulher acreditou. Gente, quando eu leio isso, essa mulher, Deus falou muito forte comigo. Ela ativou o milagre também de remir o tempo. Com um toque, Jesus consertou 12 anos da vida dela. E essa unção de remir tempo está liberada sobre esse lugar. Essa unção está disponível para você. O que é remir o tempo? É Deus pegar o que você fez de errado e Ele conserta. E você simplesmente está no lugar certo e na hora certa. Você não entende por quê. Mas sabe por quê? Porque Deus liberou sobre a sua vida. Porque quando você toca em Jesus, Ele toca em você. É uma troca. Tudo no Evangelho é uma troca. E por causa da fé, Jesus tocou na história dela. Gente, poucas pessoas mudaram a agenda de Jesus. De Deus. Poucas. Você vê na Bíblia, pouquíssimas. Deus muda a agenda de todo mundo. Ele muda, Ele é Deus soberano. Mas ela mudou a agenda dele. Porque ela teve fé.
E na palavra fala que Jesus, Deus, ele não resiste a um coração quebrantado. Um coração quebrantado é um coração submisso. Ela, quando ela se curva para ela poder tocar em Jesus, ela está demonstrando submissão. Porque um filho de Deus, ele está submisso a ele, a autoridade dele. A multidão estava em pé, olhando nos olhos. Ela não, ela quis os pés. Ela quis um lugar, ela não se sentiu subjugada pelo lugar que ela estava, não, porque ela tinha um foco, ela tinha um objetivo e ela tinha fé. E por causa disso, Jesus ele pôde remir o tempo dela. E hoje eu acredito que Jesus ele está remindo tempos aqui. Às vezes você olha para a sua vida e fala, Jesus, não tem como consertar, eu fiz tanta bagunça, mas tem, porque há um liberar do céu. Quando Jesus ele entra, amém. Quando Jesus ele entra na sua história, ele compra tudo. E remir é comprar de volta também. Ele compra a sua vida, ele compra tudo. Jesus ele não pega metade, ele não quer metade. Mas ele também não pega metade sua, ele pega o pacote. Jesus ele também te pede tudo, mas ele te dá tudo. Deus é justo. Amém? Tem coisas que só Jesus pode fazer para você. Então você precisa começar a pedir para Deus coisas que só Deus pode fazer. Eu acredito que a gente tem que começar a aumentar o nível da nossa oração. A gente pede coisa que a gente pode fazer. Pede para não ter trânsito, por quê? Porque eu saí atrasado. Pede um monte de coisa assim. Falei, gente, é só eu parar e me programar. Está na hora de você se relacionar com Deus. É Deus, Ele criou tudo, Ele criou o universo, Ele pode criar qualquer coisa para te abençoar. Ele pode mudar o coração do rei. A palavra fala que o coração do rei está nas mãos de Deus. Ele estende o cetro dele, Ele muda as circunstâncias. Está na hora de você se relacionar com Deus, com o Criador do universo. E não com seu colega. Ele não é seu colega, ele é seu pai. Mas o seu pai, ele criou tudo. E o seu pai, ele disponibilizou tudo para você. Essa mulher, ela se relacionou com Deus. Ela viu Deus nele. E ela foi ousada, porque ela tocou nele como uma pessoa tocaria em Deus, querendo tudo. Ela não quis metade, ela quis tudo. E ela recebeu tudo de Deus. Então, hoje é uma noite para você despertar e começar a pensar como eu tenho me relacionado com Deus. Porque quando eu me relaciono com alguém, com honra, eu desfruto. Se relacionar com Deus como se Ele não fosse um Deus, eu estou desonrando Deus. E nós precisamos honrar a presença de Deus. Nós precisamos honrar a obra do Espírito Santo. Nós precisamos honrar tudo que Ele fez. E o que Ele fez foi nos dar tudo, foi nos entregar nova vida. E é isso que está liberado sobre nós essa noite. Amém? Fé é risco. Ela se arriscou. E outra coisa, ela não teve Jesus como um plano B. Sabe por que muita gente não rompe? Porque Jesus tem uma carta na manga. Jesus tem que ser o plano A. E tudo que não tem a ver com o seu plano A tem que sair. É simples. Só que a gente quer viver uma vida de equilibrista. Eu quero ter Jesus pela metade, mas eu quero me entregar pela metade, mas eu quero ter Jesus por inteiro. E o Evangelho não é isso. Eu queria que a gente refletisse sobre algumas coisas. Qual é a atmosfera de fé que eu tenho vivido? O que eu tenho cultivado no meu coração? Eu tenho gerado altas doses de esperança, ou eu tenho vivido como se o milagre não pudesse acontecer? Como eu tenho vivido? Porque se Deus disse que é sim, é sim. Na Bíblia fala que Deus ele não vive no talvez. É sim, sim, não, não. Esse é o caráter de Deus. E a palavra de Deus fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Gente, a religião te ensina o temor como ter medo. Mas não. Temer a Deus é confiar na integridade do caráter dele. Então, se você quer viver o melhor de Deus, se você quer receber tudo de Jesus, está na hora de você temer a Ele. O que é? Repetindo, é acreditando no caráter dele. Porque quando eu temo alguém, eu não duvido do que ele me fala. E a gente vive uma vida de nos relacionando com Deus como se estivéssemos nos relacionando com o nosso colega. E pessoas são falhas. Então, o nosso padrão é o nosso Pai. Amém? Então, o que o homem nunca realizou por você, Deus vai realizar. Porque Ele é Deus. Amém?
Ponto 2. Para viver uma transformação, toque em Jesus com fé e receba do seu poder. É impossível agradar a Deus a não ser pela fé. Por quê? Porque qualquer um que deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que se preocupa bastante para atender aos que o procuram. Hebreus 11, 6. A mulher do fluxo de sangue, ela desfrutou de tudo aquilo que ela acreditou em Deus. Ela teve a fé. E o que é mais interessante, que eu leio nesse texto, assim, que ele foi mexendo comigo, eu falei assim, Jesus, porque quando a gente vai pregar, Deus primeiro tem que mexer comigo. Eu só vou comunicar a vocês o que ele fez comigo. É isso que a gente tem que entender. O que Ele fez comigo, eu compartilho. Amém? E essa mulher do fluxo de sangue, quando ela mapeia na fé dela, se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. A palavra usada é sozo. E sozo significa salvação, cura e libertação. Ela não pediu uma coisa, ela queria tudo. Esperta, inteligente. E a primeira vez que a palavra sozo aparece na Bíblia é em Mateus 1:21, e que fala assim: ela dará à luz a um filho, e você dar-lhe-á o nome de Jesus, porque ele salvará, sozo, e o seu povo dos seus pecados. Gente, essa mulher, ela ativou o DNA de Jesus. Quando ela fala sozo, ela estava reconhecendo que ele era aquele que iria salvar, curar e libertar o povo de Israel. Ela já projetou, ela olhou, ela não pensou. Muitas pessoas acreditavam que Jesus era profeta. Ela não, ela recebeu sozo, ela recebeu da plenitude do céu. Ela tocou o céu com o coração dela. E porque ela tocou o céu com o coração dela, ela recebeu proporcional àquilo que ela acreditou. Ela não pensou, Deus, eu quero só parar de sangrar. Ela não, ela falou, eu quero sozo, eu quero ser curada, eu quero ser liberta. Eu quero ser sarada, eu quero ser salva. Ela se apropriou do reino de Deus na sua plenitude. E isso está liberado sobre nós. A sozo liberado sobre nós. A salvação, a cura e a libertação liberado sobre nós. O que você precisa está disponível nessa noite. Amém? Então, eu quero declarar com você. Hoje tem sozo. E Deus está liberando nessa noite. Tem plenitude de Deus te encontrando. Amém? E eu quero voltar a uma pergunta. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Até o final você vai ter essa resposta. E você vai pedir. E eu creio que Deus vai fazer. Amém? Então, quando ela tocou em Jesus, ela sabia o que estava fazendo. Ela não tinha dúvida. E eu acredito que é muito desse coração, sabe? De não ter tanta dúvida. Porque quando você tem um plano A, você não tem dúvida. Eu só tenho um plano. Sabe por que a gente tem tanta dúvida? Porque eu tenho várias bifurcações no meu plano. Se não der aqui, eu vou para aqui, se não der aqui. Só que com Deus, para planejamento de negócios, algumas coisas assim, é saudável. Mas quando eu estou falando de Deus, Ele é um plano A. Ele não pode ser o plano B da nossa vida. E é isso que nós precisamos ressignificar, colocar Deus no trono dEle. E não querer ficar no trono dele. Grave isso. O que acontece quando nos sacrificamos e tocamos em Jesus é que dele sai poder para nos transformar, como aconteceu com aquela mulher. Essa atmosfera está liberada aqui. Quando nós declaramos em fé algo que Deus já fez, nós estamos ativando e Ele pode fazer de novo. Amém? Ponto 3. Para viver uma transformação, lute por sua bênção. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Lucas 47, 48. Lute por sua bênção. Você não pode negociar por aquilo que você precisa. Aquilo que você sabe que é vital. Era vital para ela ser curada. Ela ia morrer, não conseguia viver tanto tempo, não, gente. Tem coisas que são vitais. E eu, refletindo sobre isso, Deus me deu 2 pontos sobre como lutar pelas bênçãos. Na verdade, o lutar não é resistir, eu preciso vencer algumas coisas dentro de mim. Não é com o homem
E eu não estou falando também que é diabo, não. É o coração, o meu coração. Então, a primeira coisa que eu preciso vencer para eu poder lutar pela minha bênção. Vença o orgulho. Ela venceu. Deus ainda acrescenta: eu condeno o coração orgulhoso, mas a minha graça abençoa o coração humilde. Amém. Ela precisou reconhecer que ela tinha um problema. E foi diante de todo mundo. Ela arriscou. Ela falou: vou ter que contar. Foi curada. Depois que você foi curada também, você ficou ousado, né? Falou assim: olha, eu era isso, era aquilo. Mas antes disso, ela já tinha sido ousada. Mas ela precisou reconhecer que ela tinha um problema. E o segundo ponto é vença o medo. Então, o primeiro, para eu poder lutar pela minha bênção, é vencer o orgulho. E o segundo é vencer o medo. No amor, não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa todo o medo. Porque o medo supõe castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18. O que te impede de tocar Jesus? É o orgulho? Ou é o medo? Eu não sei. E quando eu li isso, eu lembrei de mim. Eu falei: gente, que coisa linda. E eu fiquei muito emocionada. Deixei para o final, porque eu fiquei com medo de ficar emocionada e não dá conta de terminar a pregação. Porque tem coisas que Deus marca com a gente. E isso, para mim, é o mais precioso, aquilo que Deus fez comigo onde ninguém viu. E eu lembrei quando eu senti que eu toquei Jesus. Foi quando eu venci o medo e o orgulho. Gente, eu fiquei 10 anos desviada, brava com Deus, brava com todo mundo, brava com a igreja. E depois, quando eu voltei para a igreja, eu me deparei com Jesus. Eu falava com Jesus: Deus, se for para voltar para a igreja, você tem que mudar meu coração. E ele mudou. Mas na hora que eu cheguei, eu falei: o que eu faço com isso? Dentro de mim sangrava. Eu era hemorrágica na alma. A minha alma sangrava, sangrava, sangrava. Eu olhava e falei assim: eu não sei o que fazer. Eu não sei. Só que eu tinha medo do que eu ia ouvir de Deus. E orgulho. Porque eu poderia ouvir porque eu já tinha consciência que tinha muita coisa. 99% era eu que criei. E eu fui para um lugar onde eu encontrei Jesus. Eu consegui entender a presença dele. Eu lembro que eu fui num congresso que tinha uma pessoa que eu queria... Na verdade, eu queria a unção dele, que Deus remia o tempo dele. Eu queria que Deus remisse meu tempo. E eu lembro que eu cheguei lá e eu chorei 3 horas. 3 horas seguidas. Eu chorei. E deu um problema no som, foi uma confusão. Deu um problema para eles, mas para mim foi a solução. Porque depois eles levaram o tipo de ingresso que eu comprei, eles nos levaram para uma sala. E lá teve um momento de transferência de unção. E naquele momento, o que mais impactou não foi... Eu nem vi que se alguém encostou em mim, quem encostou em mim. Quando eu fechei o olho, eu sentia uma onda. Parecia que eu estava num trio elétrico. Não tinha som. E aquilo ali, Deus ia me mostrando o tamanho do amor. Era o coração de Deus por mim. As perguntas sumiram. Tudo sumiu da minha mente. Eu não conseguia nem lembrar porque eu fiquei tão revoltada. E o que eu senti ali, eu saí com uma convicção. Eu falei: Deus, o que eu senti... eu não quero viver como eu estava. Eu estou entregando tudo aqui, porque eu venci o medo e eu venci o orgulho. Eu consegui reconhecer tudo aquilo, derramei minha vida. E eu lembro que eu falei com Jesus, e ele me deu o que eu pedi, depois de 3 anos, que eu falei com ele lá derramado, eu falei: Jesus, se você, em 3 anos, você transformou Saulo em Paulo. Jesus teve um ministério de 3 anos. Eu quero ver o que você vai fazer comigo em 3 anos. Estou entregando tudo. Me relacionei com Deus como se relaciona com Deus. O que eu pedi para remir 10 anos, só Deus poderia fazer. E é claro, eu teria que seguir as instruções dele. Amém? E eu tinha 30 anos, foi no dia do meu aniversário de 30 anos, eu não sabia do meu propósito. Eu falei: Deus, para que eu nasci? Para que eu nasci? Aquilo ali mexia comigo, aquela dúvida e insegurança. E eu fiz 30 anos. Em 3 anos, eu fui ungida pastora e Deus me colocou o profético dentro de mim. Ele fez o que só Ele poderia fazer. E essa é a coisa mais especial da minha vida. Não tem foto, ninguém viu. E o que Deus me falou com isso foi o seguinte: eu quero te incentivar
a não só ouvir mais histórias, igual eu estou te contando, a você falar com Deus. Deus, eu quero a minha. Eu quero ver o que você vai fazer comigo. Eu estou te entregando tudo. Eu estou colocando os meus sonhos. Eu estou colocando a minha expectativa. Eu estou me arriscando aqui agora. Eu estou abandonando o medo. Eu estou abandonando o orgulho. Porque eu quero saber o que o Senhor pode fazer por mim. Essa é a atmosfera de milagre. Ela pega tudo, toda a bagunça que você fez. Deus conserta. E Ele te coloca no lugar onde você deve estar. Quando Deus Ele reme o tempo de alguém, Ele está te colocando no Kairos. Ele está colocando o tempo dele. Aí, de repente, você está num lugar que você fica assim, é aqui que eu deveria estar, independentemente do que eu fiz, certo ou errado. E está liberado isso nessa noite. Porque é só Deus que pode alinhar uma pessoa no tempo dele. Amém? O seu romper está a um toque de distância. E Jesus está de novo te perguntando, o que queres que eu te faça? Vai ter a resposta. A Power Worship pode subir. Conclusão. Eu esqueço de falar que é o último ponto. Eu só falo na conclusão. Conclusão. Durante essa semana, enfrente as barreiras como a mulher do fluxo de sangue. E outra coisa que Jesus falou comigo muito forte. Tire as máscaras. Tire os panos, que é trapo de imundícia que fala. Tira. Diante dele você pode. Ele está aqui, só te perguntando, o que você precisa? Nada que você faça ou tenha feito vai mudar o coração de Deus sobre você. Você pode ter feito tudo certo na sua vida inteira. Deus te ama. Você pode ter feito tudo errado. Eu fiz 10 anos, gente, só coisa errada. Meu Deus do céu. Eu, durante muito tempo, tive tanta vergonha que eu ficava assim, meu Deus, hoje eu não tenho. Por que eu não tenho? Porque eu sei quem Ele é, meu Pai. Eu vivo no meu futuro. Mas quando alguém precisa de ajuda, que a pessoa está numa lama, eu olho para ela e falo assim, eu já rolei nessa lama. E eu consigo ter compaixão dessa pessoa. Eu consigo olhar para ela e Deus me toca de verdade, profundamente. Quando eu olho para uma pessoa assim, eu fico assim, meu Deus, o que você liberou sobre mim, libera sobre ela. Traz uma revelação sobre ela. Então, tire as máscaras. Vamos ficar de pé, nós vamos fazer um ato profético. Quinta Pau é profética. Pode fechar seus olhos para você refletir. Jesus está te perguntando, o que queres que eu te faça? Vai colocar a mão sobre o seu rosto. Eu vou fazer junto com vocês. Porque eu estou aqui, mas eu sou filha e eu preciso de muitos milagres também. Bota a mão sobre o seu rosto como quem tira uma máscara. E você vai tirar essa máscara. É diante de Jesus, não é diante da igreja que você está fazendo isso. Fecha seus olhos e tira essa máscara. E fala com Ele, Jesus, é isso que eu sou. Essa sou eu. Mas eu tenho tanta convicção desse amor. Eu recebo essa palavra. Eu sei que o Senhor não abre mão de mim. Ei, Deus não abre mão de você. Deus, Ele não abre mão de você. Toca nele. Toca nele. Porque quando você toca, Ele te purifica. Ele te purifica, Ele te lava, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Tira esses trapos de imundícia que tenta estancar. E diante dele, coloca, se rasga, porque há misericórdia. Há infinitas misericórdias. Davi, ele falava, eu prefiro cair na mão do Deus vivo, porque nele há muita misericórdia. A misericórdia, eles te enganaram, falando, te colocando medo. Não há medo, há misericórdia. Amém? A favor de Deus. Nessa noite, toque Jesus. Tenha Ele como a única opção. Lute por suas bênçãos. E Deus te fala, o que queres que eu te faça?
Peça aquilo que só Deus pode fazer sobre você. Não se relacione com Deus de outra forma. Essa noite Deus está mudando a sua mente. Ele está colocando em você uma mente de Cristo, uma mente de filho, uma mente que chega diante de um pai, o Criador, e sabe o que precisa de verdade. Um filho que não precisa usar máscaras, porque ele só precisa ser justificado. É um toque. Você está a um toque do milagre. Só que esse toque não pode ter barreiras. A Worship pode.